Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Obrigada por estar aí, obrigada por permitir que eu entre no seu lar. Que Deus honre você e realize os seus sonhos. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Já tem meditado no Salmo 126? Não é maravilhoso? Deixa aí a sua Bíblia aberta, medita nele e faça declarações poderosas. Traga à existência o que não existe. Nós temos feito isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A Bíblia diz em Romanos 4,17, que nós devemos trazer à existência aquilo que não existe. Traga à existência. Isso é viver por fé. Abraão creu contra a esperança. Não havia nenhuma esperança humanamente. Ele continuou crendo. Deus espera que o seu povo viva dessa forma. Com paixão, zelo e mais agressividade. É isso mesmo. Deus espera que você viva com paixão como Abraão viveu. Crendo, apaixonado por Deus e por suas promessas. Abraão foi zeloso e foi agressivo na sua fé. Olha que fé agressiva. Esperou, depois que estava com o filho, subiu até o monte Moriá para entregar o filho. Isso é uma fé agressiva, capaz de crer quando não há mais no que crer, como crer. Vamos! Deus quer que você viva com paixão, zelo e agressividade. Uma fé agressiva. Apaixonado por Deus e pela fé. Zeloso por tudo aquilo que Ele falou. Esse é o espírito. Traga à existência o que não existe. Creia contra a esperança. Eu não sei, talvez você está aí. E diga, bispa, não sei. Talvez o seu espírito, você até ouve aquela voz que diz, continue. Mas a sua mente, as suas emoções dizem, não dá mais, acabou, não há esperança, não. Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Não havia esperança e ele continuou crendo. É esse espírito que Deus espera encontrar em você, o espírito da fé. Uma fé viva. E a fé não é viva se não tiver sacrifício, ousadia, coragem, determinação, perseverança. Nós estamos nesta fé. E hoje, às 7h em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, nós vamos realizar o clamor dos meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2016. Celebrar a Santa Ceia do Senhor, consagrar os dizimistas. Então, domingo é um dia de muitas bênçãos para nós. Terceiro jejum dos meus projetos de conquistas. Terceiro jejum. Você vê como é que passa? Já estamos no terceiro. Às 9, nós vamos abrir. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Vamos consagrar a todos os dizimistas. Teremos um dia glorioso na presença de Deus. Momentos agradáveis e poderosos. Olha o que diz aqui. Em Hebreus 4:2.
Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Deus está falando, a palavra fala sobre o povo de Israel. Eles receberam uma mensagem, mas não misturaram com a fé. Essa mesma mensagem tem sido pregada a nós. O ingrediente principal para você ser uma pessoa vitoriosa é a fé. A diferença do vencedor para o derrotado é a fé. Um decidiu crer, outro decidiu duvidar. Confiança. Se você decide confiar em Deus, você tem que estar preparado para ter perguntas sem respostas. Ter perguntas sem respostas. Toda pessoa que decide andar com Deus, confiar em Deus, vai ter que aprender a viver assim. Muitas vezes, não terá resposta para todas as perguntas. Coisas acontecem. E o que você faz? Você crê. Acima de tudo, você crê. E você crê. E você crê. É o que Deus espera encontrar no seu coração. O que não é feito por fé é pecado. A fé é que te leva a grandes realizações. É crer, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, independente das notícias, independente de qualquer coisa. Quando você decide crer, você vive. Então, olha aqui, eu vou ler na amplificada. Porque, na verdade, tivemos o Evangelho de Deus, proclamado a nós, exatamente como eles, os israelitas do passado, tiveram, quando receberam a boa notícia da libertação da escravidão. Mas a mensagem que ouviram não os beneficiou, porque não estava misturada com a fé por aqueles que a ouviram. Não estava misturada com a personalidade de Deus, na confiança absoluta do seu poder, sabedoria e bondade. Nem se uniram na fé com aqueles. Nem se uniram na fé com aqueles Josué e Calebe que ouviram, acreditavam. Eles saíram para a terra prometida. Foram livres. Receberam a boa notícia da libertação. Mas o que é que eles fizeram? Foram incrédulos, murmuradores. Estavam sempre falando de desistir, recuar, vou parar, estou desanimado. Estou desanimado. Assim vive um monte de gente. Recebe a palavra. Talvez você está aí, eu não sei nem quanto tempo. Talvez você acompanhe esse programa há muito tempo e você recebe a palavra. O seu problema não é falta de palavra. Não é falta de mensagens poderosas que te levantam, que têm o poder de te levar a um lugar vitorioso. Acontece que você não mistura com a fé. E se você não misturar com a fé, não vai adiantar nada. Foi o que aconteceu com Israel. Eles não foram beneficiados porque não misturaram com a fé. Porque a maioria morreu no deserto porque não misturaram com a fé. Você pode receber mensagens de noite, ouvir a palavra de noite, se você não misturar com a fé. Misturar com a fé, misturar com a fé. Você já bateu o bolo alguma vez? Então você sabe os ingredientes certos que você precisa colocar nessa massa para esse bolo sair bom, para esse pão sair bom. Para a sua receita dar certo. Sem fé, você não vai atingir a vitória. Sem fé, você não vai se tornar uma pessoa vitoriosa na vida. Sem fé, você não vai conquistar tudo que é direito seu. Porque primeiro você tem que possuir
tudo, como diz a Bíblia, com seu divino poder, nos deu tudo que diz a respeito à vida e à piedade. Mas você precisa possuir isso pela fé. Tudo primeiro possuímos pela fé. Você recebe pela fé. Primeiro você recebe pela fé. Você toca pela fé. Você pisa lá pela fé. Você vive pela fé. Até isso se tornar palpável, real. Tudo começa no invisível. Como dizem a Bíblia aqui em Hebreus 11. Você crê no invisível. Naquilo que você não pode tocar. No abstrato, é abstrato. Começa e você não pode tocar. Você recebe pela fé. E você faz isso crescer dentro de você. E à medida que você vai crendo e crendo e crendo e alimentando essa fé e alimentando essa fé, isso tudo vai sendo desenvolvido dentro de você e logo você pode tocar. É como uma mulher que engravida. Quando ela chega pra gente e diz, estou grávida, você não vê nada. Não há nenhum sinal, mas ela já pode sentir. As mudanças acontecendo no seu corpo, no seu físico. Ninguém vê. A minha nora, a caçula, estava grávida do meu neto primogênito de 4 meses e nós não sabíamos. Ela estava grávida já de 4 meses e nós não sabíamos, ela não sabia, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ela estava de 4 meses. Nem ela sabia, nesse caso. Ela sentia mudanças. Mas não se deu conta que estava grávida. Ninguém percebeu. Nesse caso, nem ela. Então, mas ela já estava grávida de um bebezinho, que quando nós fomos e fizemos o exame e vimos, já estava grande. Já estava grandão. Então, preste atenção, a gente precisa engravidar dos nossos sonhos, das coisas que nós queremos viver. Isso precisa existir dentro de nós. Vamos lá. Olha o que diz aqui em Hebreus 4:2. Aquelas pessoas no deserto. Eu estou lendo na Voz. É o mesmo versículo, mas na tradução à Voz. Aquelas pessoas no deserto ouviram de Deus uma boa notícia, assim como temos ouvido. O povo de Israel, eles ouviram uma boa notícia, assim como nós temos ouvido. Mas a mensagem que ouviram não fizeram bem a eles, porque não foi combinada com fé. Você precisa combinar com a fé. Você precisa misturar com a fé. Você precisa aprender a andar por fé. E fé é viver além da sua cabeça, além dos seus sentidos. Fé é crer no invisível. Fé é você crer em algo que você não pode tocar. Mas é você tocar pela fé, pisar lá pela fé. Você precisa aprender a andar por fé, porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. E quando nós falamos de recuar, muitas pessoas, outro dia estava crendo por algo e agora começaram a achar difícil demais, isso e aquilo, e se entregam ao desânimo. E eu quero dizer a você que a maior arma do diabo, uma das maiores armas do diabo é o desânimo. Ele quer você desanimado. Porque se ele te colocar numa condição desanimada, e se você ceder ao desânimo, você vai fracassar. Então você não pode ceder a isso.
Escuta. Outro dia eu mandei a igreja fazer isso. Coloque a sua mão direita, a sua mão esquerda na sua cabeça e a sua mão direita aqui, ó, bem aqui no fundo. Preste atenção numa coisa. Você não pode viver pela sua cabeça. Não adianta nada você tentar receber. Você recebe uma coisa pelo espírito e agora quer viver pela alma. Através da alma. A alma é a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções. Então a minha mente muitas vezes diz algo bem diferente do que diz o meu espírito. Às vezes a minha mente diz que eu não tenho condições de realizar um trabalho, ou mesmo vir aqui realizar este trabalho. A minha mente diz que eu não estou ungida, que eu não tenho unção para isso, que eu não tenho condições, que eu não tenho nenhuma palavra, que eu não vou conseguir. Mas o meu espírito aqui dentro, bem aqui dentro, diz que eu posso, diz que eu tenho poder, tenho unção, tenho condições de fazer, que eu fui chamada para isso, que esse é o meu chamado e a minha unção, e eu tenho a unção para realizar esse trabalho. Então, o que eu faço? Todas as vezes que a minha mente diz uma coisa, eu fico com o que o meu espírito está dizendo. Compreendeu? Você precisa aprender a andar pelo seu espírito, a viver de forma mais profunda. Porque pessoas que vivem da mente são pessoas rasas. Você não pode mais viver nem pela sua cabeça, nem pela cabeça dos outros. Eu disse isso essa semana e eu vou repetir. Eu não venho aqui para dar algo da minha cabeça para você. Porque você pode conseguir por você mesmo. E talvez até melhor. Talvez você tenha até uma cabeça melhor que a minha e pensamentos melhores, ideias melhores, melhor dizendo. Então você pode conseguir pela sua própria cabeça. Mas eu também não quero nada da sua cabeça. Me dê algo mais profundo. Sim, eu não quero nada da sua cabeça. Como eu não venho aqui dar nada da minha cabeça. Eu venho aqui dar algo mais profundo para você. E se você quiser me dar algo, me dê algo profundo. Algo do seu espírito. Porque eu não quero nada da sua cabeça, eu quero do seu espírito. E eu não venho aqui para dar algo da minha cabeça, eu venho aqui para dar algo do meu espírito para você. Algo que eu recebi no espírito. Recebi de Deus, recebi do Espírito Santo, para passar para você. Então nós precisamos viver de forma profunda. Me dê algo mais profundo. Busque algo profundo. Para de viver por intermédio de sentimentos. Não ande mais por sentimentos, ande por fé. Para de andar pela sua cabeça. Ande pelo Espírito. Ande por fé. Anda. Preste atenção nisso, vamos. Talvez você é uma pessoa que facilmente cede a tudo que passa pela sua cabeça. Tem dia que a cabeça da gente, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, dizem tantas coisas. Não podemos, você não pode, não consigo, não é capaz. Você não vai conseguir, você não é capaz. Isso nunca vai mudar, nunca vai acontecer, nunca vai sair disso. Vamos, mude isso, mas o seu espírito aqui, o Espírito Santo está dizendo a você, você pode, você consegue, eu te ungi para isso. Esse é o seu chamado, você tem esse dom, tem esse talento, vai em frente. Eu te prometi, eu vou fazer, persevere e não desista, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, não pare, prossiga para o alvo. O nosso espírito está dizendo, continue. Continue, continue, você pode, eu estou com você. Mas a sua mente muitas vezes está dizendo, não sei se eu quero, eu estou cansado, estou desanimado, não sei, isso e aquilo. Se você decidir viver por sentimentos, você vai ter uma vida frustrada, porque as nossas emoções oscilam.
E cada hora você está sentindo uma coisa. Tem dia que a gente acorda sentindo uma coisa, à tarde está sentindo outra, à noite está sentindo outra. Tem dia que você pensa a respeito de uma mesma coisa, você tem vários pontos de vista. Alguém já me falou que a gente, em um mês, é capaz de pensar sobre uma coisa, sobre um assunto, 1000 coisas diferentes. E eu pensei, sabe que isso é verdade? Às vezes você olha para uma situação e, de repente, você tem um pensamento sobre aquilo, de repente você já tem outro pensamento sobre aquilo, de repente você tem outro pensamento sobre aquilo, de repente outro pensamento sobre aquilo, e outro pensamento sobre aquilo, outro. É por isso que as pessoas vivem confusas. As que andam pela cabeça, pelas emoções, e não pelo espírito. Elas vivem confusas. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, eu pensei isso, agora eu tô pensando isso. Ai, eu tava pensando assim, alguém me falou isso. E agora eu não sei o que fazer, porque eu tava pronto para fazer assim. Agora me disseram para fazer assim. Eu tava pronto para fazer assim. Agora eu tô achando que eu devo fazer assim. Ai, eu tô confuso. Claro que você vai ficar confuso. Esse raciocínio todo e essa preocupação toda vai te deixando maluco. Você tem que ir para algo profundo, águas profundas. Vá pelo Espírito, vá pelo que você sabe em Deus. Ande pela fé, fique com a fé, caminhe por fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Você não pode recuar, você não pode desistir, você não pode fazer como o povo de Israel. Vamos voltar para o Egito. Não aguento mais esse maná. E falta água, e não aguento mais o deserto. Até quando? Nos trouxe para esse deserto, para agora a gente morrer. Ai, 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 vamos voltar para o Egito. Não aguento mais. Chega! Ande por fé! Eles não combinaram com a fé. Por isso, de nada adiantou. Ande por fé. Caminhe pelo seu espírito. Seja dirigido pelo seu espírito e não pela sua cabeça. Não pelas suas emoções e pensamentos e sentimentos e pelo que você acha, pelo que o fulano acha. Quando você vai pelo espírito, você passa a ter convicção, porque você sabe que aquilo vem de Deus e você tem que andar à luz da palavra de Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você precisa aprender a orar. Espírito Santo, orienta a minha vida, dirige a minha vida. E agora você precisa confiar que você está sendo dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Não vá pela sua cabeça, vá pelo seu espírito. Ignore pensamentos contrários. Fique com o que diz aqui, ó, o que o Espírito diz aqui, ó, algo profundo. Em nome de Jesus. E assim você não vai se perder. E assim você não vai viver confuso, nem confusa. Mistura com a fé o que você está ouvindo agora. Mistura com a fé. Mistura com a fé. Fé, o ingrediente principal. Mistura agora. Vamos bater esse bolo. Mistura com a fé. E viva milagres. No nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Domingo, dia 7 de fevereiro, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do terceiro jejum do Propósito de Fé, Meus Projetos de Conquistas para 2016, ano do Salmo 126, com o encerramento das 15 às 16 horas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Entre em 2016 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto. Semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra vista essa pessoa e ela não consiga mais viver da mesma maneira. Que ela tenha a revelação dessa palavra, o entendimento profundo, não raso,
superficial. Que ela pare de conjecturar e racionalizar e viver da razão, ela precisa viver do Espírito. Ó Deus, passa do teu sangue sobre ela. Abençoa lares e famílias, todos, Senhor amado, que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu determino vitórias e mudanças. Eu peço mudanças agora acontecendo na vida de cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, mudadas, completamente mudadas. Que não vivam mais dominadas por tanto raciocínio, preocupação, e ora é emoção, ora é razão, ora emoção, ora razão. Elas têm que ir pelo Espírito. O que diz a sua palavra. Aquilo que o Senhor está falando aqui, no profundo. Passa do teu sangue sobre essa vida e que ela aprenda a viver por algo mais profundo e de forma mais profunda. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas, meu Senhor amado, que dizimam, ofertam na conta dos semeadores. Que sejam abençoadas e prosperadas essas pessoas, porque elas têm apoiado a obra de Deus. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser abençoada. Essa é uma boa terra, todos que têm plantado aqui têm sido muito abençoados. Então eu peço, levanta mais semeadores, porque nós precisamos e essa vida vai atrair para a vida dela grandes vitórias. Obrigada, meu Deus, por essa mensagem e onde ela estiver chegando, que pessoas estejam se vestindo dela. Obrigada, meu Deus, amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2016, realizando a Santa Ceia do Senhor e a consagração de todos os dizimistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Então vamos buscar a Deus, não quebre o propósito, semeie, nesse ano, que é maravilhoso, a boa semente, uma grande promessa que nós temos de Deus. Plante a boa semente, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, planta a boa semente da fé. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.